Hoje vamos estudar Atos, capítulo 4. Quem vai ministrar para nós hoje, conduzir esse estudo bíblico é a Ângela. Nós vamos orar consagrando ao Senhor. Amém? Senhor Jesus, eu consagro a Ti essa transmissão, essa live. Senhor, Tu és bem-vindo aqui. Pai, eu peço que o Senhor conduza as palavras, direcione cada palavra. Toque, Senhor, nos lábios da Ângela, para que ela possa entregar aquilo que o Senhor já ministrou no coração dela, Pai. Estamos aqui para aprender, para receber mais de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Tu és bem-vindo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, a gente vai começar a ler ali, tá? Fazer a leitura de Atos 4. Deixa eu entrar aqui. Então, Atos 4 fala... Vocês estão me ouvindo bem? Tá. Então, Atos 4 fala sobre Pedro e João perante o Sinédrio. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os sucedeuos. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fazem isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou os mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este é Jesus, a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois, debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali, com eles, o homem que foram curado, já podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podem negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-lo de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando novamente, ordenaram-lhe que não falasse nem ensinasse em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todos
todo o povo estava louvando a Deus pelo que aconteceu. Pois o homem que foi curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe tinham dito. Ouvindo isso, levantaram junto à voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizestes o céu e a terra, o mar e tudo o que há neles. Tu falastes pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi, porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantaram e os governantes se reuniram contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade, para conspirar contra o teu servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças desse e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende as tuas mãos para curar e para realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Da multidão e dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição de Jesus Cristo, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e os colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significava encorajador. Vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Então, isso é Atos 4. Anteriormente, ali foi ministrado Atos 3, que fala sobre o milagre, né, do coxo ali nas portas do Sinédrio, né, que foi realizado por Pedro e João. Então, Pedro, ele chegou até esse coxo, né, e disse a ele que não tinha nem ouro nem prata para oferecer, mas tinha ali a palavra de Deus, né, e que ele podia levantar e andar, que ele estaria curado, né, e foi o que aconteceu. Então, esse milagre aconteceu diante as portas, né, do templo ali do Sinédrio, para todos verem que Jesus, mesmo depois de morto, ele tinha dado aos seus discípulos a unção, né, a bênção da cura, né, então que eles poderiam, em nome de Jesus, curarem as pessoas, né, porque eles tinham recebido o Espírito Santo. Então, aquele coxo, ele levanta e ele saltita, né, e todos ficaram perplexos pela sua cura. E ali, agora entrando em Atos 4, Pedro começa a pregar, né, para a multidão ali, dizendo que houve a cura exatamente desse coxo, né, e estava diante de todos os olhos ali, de todas as pessoas, não tinha como negar, né, que através do nome de Jesus nós podemos curar, nós podemos transformar vidas. Só que os religiosos do Sinédrio, né, que eram homens poderosos da época, né, Caifás e companhia, se eu não me engano, o total era de 70 ou 71 homens, né, os mais poderosos da cidade.
eles se sentiram basicamente afrontados por Pedro e João, né, por estarem ali pregando. Então, eles já eram afrontados quando Jesus estava vivo, né? Quando Jesus foi ao pátio do templo e virou as mesas de jogos, né? Dizendo que ali não era casa de comércio, né? Que ali estava virando um covil, né? Então, Jesus, ele queria acabar com aquilo. E ele sabia que era o Sinédrio que estava por trás de tudo isso. Então, o Sinédrio, ele se sente afrontado por Jesus e agora mais ainda pelos discípulos. Por quê? Porque eles não estavam entendendo. Eles tinham recebido o Espírito Santo e eles tinham poder para transformar muitas vidas. E Pedro, ele, na sua humildade, ele foi escolhido, né, para pregar ao povo, para levar as boas novas. Então, assim, é algo que o Sinédrio não tem capacidade de perceber que pessoas improváveis, pessoas humildes que Deus coloca, né, nesse mundo, para curar, né, recebe o Espírito Santo, eles podem ser um canal de Deus, né, nas nossas vidas. Então, aí Pedro, ele prega para multidões, né, só que os religiosos perguntaram, o que estão fazendo, né, vocês estão fazendo isso no nome de quem? E Pedro respondeu, em nome de Jesus, o único, né, que pode curar, que pode transformar, ninguém mais. E só que tem um detalhe, Pedro, ele respondeu com muita intrepidez, com muita sabedoria, ele teve firmeza nas suas palavras, ele não teve medo. Então, nós podemos perceber que a pessoa que tem o Espírito Santo, ele não tem medo, ele enfrenta a situação. Ele não quer saber. Ele está tendo um revestimento total ali do Espírito Santo. Está respaldado. Então, assim, Deus está com ele. Jesus está com ele, está protegendo. Por quê? Porque é o chamado. Vai aonde você tiver que ir. Pregue a palavra. E você será revestido do poder do Espírito Santo. Então, os religiosos, eles não se conformaram, né? Já era fim de tarde. Aí, o que eles fizeram? Mandaram prender Pedro e João, né? Ficaram na prisão aquela noite. Então, assim, a gente percebe quanta injustiça acontece, né? Por simplesmente haver uma cura, né? Haver a bondade para o próximo. Então, eles queriam achar um jeito de condenar. Então, eles ficaram na prisão, só que eles perceberam que eles não tinham provas o suficiente para poder deixar os dois na prisão, né? Então, perceberam que os dois tinham realmente a unção, né, a autoridade, a ousadia que Deus tinha dado a eles. E eles foram lá e fizeram o que tinha que fazer. Então, os sacerdotes, eles tiveram, né, que soltar os dois, porque não tinham provas o suficiente para prender, né, deixar eles em cárcere privado. O que eu quero dizer com essa mensagem? A gente pode tirar vários pontos disso tudo, né? Primeiro, a perseguição. Depois, a intimidação. E depois, a prisão e as ameaças, né? Agora, vamos trazer para um contexto das nossas vidas, da minha vida e a de vocês. Perseguição. Quem é que não sofre perseguição hoje? O que você tem sentido no teu coração, na tua alma? O que tem te perseguido? Quais são as afrontas de hoje? Eu não sei o que você está passando, mas talvez seja em casa. Não sei se é com o esposo, se é com a esposa, se é com o filho, se é com a mãe, se é com o pai,
se é com o vizinho, se é no trabalho. De fato, nós sempre somos perseguidos. E muitas vezes a gente não acha justo isso, né? Muitas vezes a gente fica procurando por que nós somos perseguidos, o que eu fiz. E muitas vezes você não fez nada para ser perseguido, mas você precisa, muitas vezes, ser perseguido. Por quê? Porque Deus, ele quer te dar autoridade. Ele quer te revestir do Espírito Santo. E para que você não tenha medo e você enfrente. Você precisa disso. Por isso, eu peço para que você faça uma análise da tua vida e realmente veja o que está te perseguindo hoje. O que tem te intimidado? A intimidação é o que te deixa com medo, é as ameaças, né? Quem tem feito isso? Quem tem te deixado coagido? Sem palavras, sem ação, muitas vezes com medo e sem vontade de buscar. O que tem te aprisionado? Né? Muitas vezes prisão, vícios, né? Ou bebida, drogas. Muitas coisas podem aprisionar nossas vidas. Pensamentos, o passado, falta de perdão. Pense, o que eu e você hoje estamos vivendo, que a gente está sendo perseguido, estamos se deixando ser intimidados, estamos na prisão e estamos sendo ameaçados. Isso é muito comum hoje. Muito comum no trabalho, em casa, com os nossos filhos, muitas vezes na rua. Nós sabemos hoje que pessoas morrem por nada, né? É num trânsito, numa briga, num fechamento, é por uma palavra estúpida, que você às vezes não queria falar, mas acabou falando, gera muitas contradições. E hoje, o que nós devemos fazer para sair disso tudo? Nós temos basicamente 3 coisas, que é inevitável. Nós precisamos nos revestir do Espírito Santo, assim como os discípulos se revestiram do Espírito Santo. É assim que nós conseguimos enfrentar o medo. É assim que a gente consegue vencer a perseguição, sair do cárcere privado, não se sentir ameaçado, não se sentir perseguido. E como é que você faz isso? É todos os dias. Deus, ele precisa ser a tua base, o teu alicerce. Busque o Espírito Santo. E peça a ele sabedoria do que fazer. E tira todo esse medo, toda essa covardia, tudo isso que te impede de lutar e ter a tua vitória. Porque é só questão de tempo e perseverança. Nossa oração e o nosso jejum. O jejum é uma arma espiritual muito forte, juntamente com a oração. Você tem os problemas, mas você consegue passar por esses problemas com muita tranquilidade, quando a tua carne ela está fortalecida. E é isso que aconteceu com Pedro e João. Eles não desistiram. A ousadia foi tamanha que todos ficaram impactados. Outro detalhe que eu achei importante é que nós não podemos viver sozinhos. Nós temos a igreja. Então, nós precisamos da ajuda um dos outros, para que a gente possa vencer. Porque através dos conselhos de pessoas de Deus, no momento certo, nós podemos ter a chave, muitas vezes, para abrir uma porta, né? Uma porta para aquela saída daquele problema. Então, muitas vezes, você sozinho, isolado no seu cantinho, não vai dar certo.
Nós temos que procurar os irmãos e se aconselhar com as pessoas corretas. E persevere até o exato momento. Então, com a oração, com a busca da oração, do jejum, das pessoas da igreja, se revestindo do Espírito Santo, Deus, ele vai te dar autoridade. Deus, ele vai te fortalecer. E ali em Mateus 5, de 10 a 12, ele fala assim: Felizes são vocês quando são insultados, perseguidos e caluniados por serem meus seguidores. E fiquem felizes, pois a sua recompensa no céu é grande. Então, Deus, ele já fala, quando a gente persevera aqui, quando a gente persevera sobre esses perseguidos, as pessoas que estão nos perseguindo, a nossa recompensa vai ser grande. E ali, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, fala, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Então, aqui Deus, ele já testifica mais uma vez. Ele te deu poder. Então, se revista do Espírito Santo, como Pedro e João fizeram. Você vai sair dessa prisão. Você vai sair dessa intimidação, dessas ameaças. E lá em Atos 4, 31, diz, depois da oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então, depois de serem soltos, eles foram até os seus discípulos, os seus irmãos, e lá eles tiveram uma forte oração, oraram, e aquele lugar foi transformado. Então, é assim que Pedro saiu da prisão, e é assim que eu e você podemos ser transformados e sair dessas angústias, dessa prisão, dessa perseguição, dessa intimidação e dessas ameaças que muitas vezes nós vivemos no dia a dia. Amém? Amém. Palavra abençoada, glória a Deus. Quer comentar, pode ficar à vontade. E é isso, né? Para a gente alimentar o nosso espírito através da palavra de Deus, jejum e oração, para que o nosso espírito esteja fortalecido em Cristo e a nossa carne mortificada. É assim que a gente consegue ser livre das prisões. Né? E é um privilégio ser perseguido por Cristo, porque significa que a gente não está agradando ao mundo, a gente está agradando a Jesus. Amém. Exatamente. E às vezes na perseguição você tem a oportunidade, Deus, ele já te capacitou muitas vezes, e você nem está sabendo que ele te capacitou, mas ali na prisão você tem a oportunidade de falar para muita gente, de resgatar muita gente. Então, muitas vezes, Deus, ele nos coloca no meio dos leões, né? Mas Deus, ele nos salva. A gente realmente está ali naquele local porque precisa estar, por algum motivo, para te capacitar e para resgatar muitas vidas. Amém, glória a Deus. Alguém gostaria de falar? Fica à vontade. Senão, você pode orar e encerrar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa experiência, Pai, por falar da tua palavra, Senhor. Eu sou grata, Senhor, a cada momento que o Senhor tem falado comigo, Pai, nesta palavra, nessa ministração, Pai.
Deus, que essa palavra possa, Senhor, ir de encontro a todos nós aqui, Senhor, que estamos unidos, Pai. Que o Senhor possa se fazer presente nas nossas vidas, Pai, em todos os problemas que estamos enfrentando, Senhor. Onde há perseguição, onde há ameaça, onde há prisão, onde há intimidação, Senhor. Que o Senhor possa nos moldar e nos mostrar, Senhor, qual o verdadeiro propósito disso tudo, Pai. E nos livrar, Senhor, de todo o mal. Te agradecemos, te louvamos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.